Hoje vamos falar aqui sobre aderência e ancoragem no concreto armado, que é um tema muito interessante, tá? No começo eu tinha um pouco de dificuldade, entender o que era grampo, comprimento de ancoragem básico, mas agora vai ficar um pouco mais fácil e eu vou tentar explicar para vocês como funciona, tá? Então, bora lá! Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você quer que eu traga aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos comentar o que é aderência e ancoragem. A aderência é o que impede o escorregamento das barras em relação ao concreto. Então a gente vai ter o aço, que a gente vai querer, conectar junto com o concreto, para que a gente consiga transferir os esforços do concreto para o aço. Então a gente consegue compatibilizar as deformações entre o concreto e o aço. A gente quer o máximo de aderência possível. E o que é a ancoragem? É a fixação da barra no concreto para que ela seja interrompida. O que significa interrompida? A gente vai ter a barra que vai estar dentro do aço e a gente não quer que a barra seja infinita, lógico. A gente quer que ela vá até um certo comprimento e garanta que vai transferir os esforços do aço para o concreto, que vai ter a aderência. Então, conectando esses dois conceitos, a gente vai fazer uma ancoragem por aderência, com um comprimento suficiente para garantir a aderência da barra no concreto. E esse comprimento, eu já coloquei aqui um spoiler, que vai ser o comprimento de ancoragem. Vamos ver isso certinho. Eu tenho aqui dois exemplos para vocês, tá? De como que é uma ancoragem de uma barra no concreto. Aqui no exemplo da esquerda, a gente tem uma barra reta, que vai até esse comprimento aqui, né? Chega até esse ponto. E, aqui ela já está ancorada. Então, com esse comprimento já é o suficiente para manter as compatibilidades entre o aço e o concreto. Já no segundo desenho, eu prolonguei essa barra até a extremidade aqui do concreto, a uma distância de um cobrimento, né? E coloquei uma dobra para poder auxiliar nessa ancoragem. A gente vai ver quando que precisa da dobra, quando que não precisa. Então, por enquanto, a gente já tem uma noção básica do que significa. Tensão de aderência. Vamos falar agora de contas, né? Então aqui de novo a gente tem o desenho, né, da barra de aço no concreto. E o que vai estar acontecendo com essa barra de aço? Vai ter uma força referente ao aço, que é quando a gente calcula a flexão simples, a gente não tem a força do concreto, a força do aço. Essa aqui é a força do aço, que é dada pela tensão em S vezes a área de aço. E para poder resistir essa força RS, a gente vai ter a resistência de aderência, que é dado pelo FBD, tá? E aí todo esse comprimento do aço que está dentro do concreto vai ser o nosso LB, que é o comprimento de ancoragem. Relacionando todos esses parâmetros, a gente chega nessa equação, em que FBD é igual à força do aço dividido por π vezes o diâmetro da barra vezes o LB, tá? O que a gente já tem? O RS a gente já vai ter, porque a gente vai saber qual que é a área de aço que a gente tem e qual que é a tensão de escoamento. E a gente também vai ter o FBD, que ele é basicamente um parâmetro referente à resistência do concreto, que eu vou destrinchar para vocês daqui a pouco. E o LB é a única incógnita que a gente não tem ainda, que a gente vai descobrir, tá? Vamos falar do FBD. O FBD ele é dado pela junção desses quatro parâmetros, que é o N1 vezes o N2 vezes o N3 vezes o FCTD. O N1 ele é dado referente ao tipo de barra que você está usando de aço. Então pode valer 2,25 quando for uma barra nervurada e pode valer 1 quando for uma barra lisa. O N2 eu já comento daqui a pouco. E o N3 ele é referente ao diâmetro da barra que a gente está usando. Então vai ser 1 para quando a barra de aço for menor que 32 e para quando for maior que 32, ou seja, uma barra de aço enorme, porque a gente não costuma usar 32 para residências, só talvez as mais brutas sim, né? A gente usa essa equação aqui, que é 132 menos o diâmetro da barra dividido por 100. Vamos ver o N2 e o FCTD. O N2 ele é referente à aderência da barra no concreto. Então, quando a gente tiver uma viga com altura maior que 60, as barras que estiverem tracionando na parte de baixo, elas vão ter uma boa aderência.
Já as barras que estiverem na parte superior, elas vão ter uma má aderência, tá? Então, você está analisando as barras de baixo, você usa o valor de 1, e quando você estiver analisando as barras de cima, você vai usar 0,7. E para as vigas que forem menores que 60 centímetros, até uma altura de 30 centímetros, a gente vai considerar uma boa aderência, tá? E para as barras aqui na parte de cima, a gente considera uma má aderência. Agora falta o FCTD. Esse sim é referente à resistência do concreto, né? Eu comentei que o FBD é referente à resistência do concreto, mas na verdade é uma junção com as barras de aço, né? Mas esse termo sim, ele é referente à resistência do concreto, que é a resistência de cálculo do concreto ao cisalhamento. Então, o FCTD é dado pelo FCTK inferior sobre γ C, que é 1,4, e esse parâmetro é dado por essa equação, então 0,7 vezes FCTM, e o FCTM é dado por 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3. Lembrando que o FCK é a resistência do concreto à compressão, que vai ser dada em MPa. Então, se a gente voltar naquela equação que a gente tinha, o que a gente tem mesmo? A gente tem o RS, temos esses parâmetros e esse aqui. Falta o LB. Então, a gente isola o LB, a gente abre o RS, que vai ser a área da barra de aço vezes a tensão de escoamento, dividido pelo FBD vezes π vezes o diâmetro da barra. E, por fim, a gente chega no comprimento de ancoragem básico, que é dado por essa fórmula, sendo que o valor mínimo tem que ser pelo menos 25 do diâmetro da barra. Show de bola? Então a gente já tem a primeira informação importante, que é o comprimento de ancoragem básico. Agora eu vou tentar trabalhar com esse valor de comprimento de ancoragem básico, porque muitas vezes ele vai ser um valor muito grande. A gente pode dar uma reduzida nele e ver se a nossa barra está conseguindo ancorar no concreto. Então, vamos trabalhar um pouco com a área. Quando a gente faz o exercício de flexão simples, enfim, a gente vai ter a área de aço que precisa. Então, vamos supor que precisa de 3,41 centímetros quadrados. Só que você não vai usar exatamente essa área de aço. Você vai usar uma área de aço efetiva, que é, por exemplo, 2 barras de 16, que, se eu não me engano, dá 4 centímetros quadrados. Então, como a gente tem uma área de aço maior do que a área de aço necessária, a gente pode reduzir o nosso LB. E a gente vai achar um LB necessário. Então, o alfa 1, eu já vou explicar o que ele é. O LB é o comprimento de ancoragem básico que a gente acabou de descobrir. A área de aço calculada, que vai ser sempre menor que a área de aço efetiva. E aí a gente vai ter o LB necessário. O que é o alfa 1? Tá? O alfa 1 é referente ao gancho da barra, que é o que eu mostrei agora no começo. Então, se a gente está pensando em uma barra sem gancho, a gente vai usar o parâmetro 1. E se tiver gancho, a gente vai usar 0,7. Então, aqui embaixo. O alfa 1 vai ser 1 para quando não tiver gancho, que vai ser algo pior. E se tiver o gancho, a gente pode usar um 0,7, que a gente vai reduzir ainda mais esse LB necessário. Então, sempre que a gente for começar o cálculo, a gente vai preferir por não ter o gancho. Porque se você faz o gancho, você vai ter que colocar toda aquela curva e tal, isso demanda mais esforço. Então, a gente sempre vai testar com alfa igual a 1. Se não está passando, aí a gente coloca um ganchinho, a gente coloca o 0,7. Tá? E a gente também tem um LB necessário mínimo, tá? Porque se esse LB necessário der muito baixo, aí a gente não está tão a favor da segurança, então tem o valor mínimo. O valor mínimo, ele é dado pelo 0,3 do LB, ou 10 vezes o diâmetro da barra, ou 100 milímetros, que é 10 centímetros, tá? Então, beleza. A gente pegou o nosso LB e reduzimos para um LB necessário. A gente está tentando trabalhar com barras que não tem gancho, então alfa 1 seria 1 nesse caso. E aí a gente já consegue analisar se esse comprimento aqui de cima, se esse comprimento aqui já é o necessário para a nossa barra caber, tá? Porque vamos supor que a gente tem aqui 30 centímetros, tá? Só que a gente calculou o LB e deu maior que 30 centímetros, deu, sei lá, 40.
Nossa, então deu ruim, né? Porque a gente está precisando de 40 centímetros e a gente só tem 30. Então a gente pode calcular como um artifício o LB necessário. Aí vamos supor que a gente calculou o LB necessário e deu 25. Ótimo, 25 é menor do que esse 30. Então, só da gente colocar isso aqui, 25 centímetros ancorado, já é o suficiente. Entendeu? Então estaria passando. Mas vamos supor o caso em que o comprimento necessário for maior do que o LB disponível. O que é o LB disponível? Se a gente tem aqui, essa região é onde a gente vai ancorar a nossa barra. Vamos supor que o LB disponível desse pilar aqui é só 20 centímetros. Tá? Com o C aqui daria, vamos considerar um cobrimento de 5 centímetros? Então, deixa eu até desenhar com outra cor aqui. O B aqui seria, por exemplo, 25 centímetros. O C é 5 centímetros, então o LB disponível vai ser 20. Vamos supor que a gente tem 20 centímetros disponível, só que o nosso LB reduzido, ou melhor, o nosso LB necessário, ele deu 30. Ou seja, não está cabendo. A gente precisa fazer algum artifício para caber. Qual que vai ser a solução? Fazer ancoragem com gancho. Então a gente vai até onde a gente consegue, que no caso é os 20 centímetros, e a gente coloca um gancho. Esse gancho ele vai ter uma altura fixa, que a gente já vai calcular para ver quanto que é. E aí a gente vai refazer os cálculos, só que agora considerando o gancho. Então a gente volta aqui em cima. O alfa 1 que a gente considerou igual a 1, agora a gente considera alfa 1 igual a 0,7. E verifica de novo se está passando. Olha como é simples, não é complicado, né? Que aí se esse valor com o 0,7... Ops, 0,2 não. Se o alfa 1 com 0,7 der um LB que for menor do que esse 20, sei lá, der 15, então vai passar. Só que a gente tem que prolongar ela até aqui e fazer o ganchinho. Entendeu? Show de bola. Tamo indo. Ok. Agora que a gente entendeu o comprimento básico de ancoragem LB, a gente precisa analisar a área de aço que chega no apoio, que é o que a gente já estava começando a mexer agora há pouco. Sempre que a gente tiver um momento fletor positivo, como no exemplo dessa viga aqui, a gente também precisa levar uma área de aço mínima até a parte que vai ser ancorada. Então a gente já descobriu qual que é o comprimento que tem que ancorar. Se não couber esse comprimento, a gente coloca um gancho. Só que mesmo assim a gente precisa de uma quantidade mínima de aço que chega nesse apoio. E eu vou ensinar para vocês como calcula. Primeiro vamos pegar qual que é a reação de apoio no apoio que a gente tem aqui, que é o RSD. O RSD ele é dado por AL sobre D. O AL eu vou explicar mais para frente o que ele significa, porque ele é uma fórmula um pouco grande, tá? Então não coube aqui. Dividido por D, que é a altura útil, vezes o VSD, que é a cortante de cálculo, tá? Com essa reação vertical, a gente consegue calcular qual que é a área de aço que a gente precisa que esteja ancorada, tá? Então vai ser o RSD dividido pelo FYD. Aqui eu só abri, tá, a equação, considerando uma normal, mas geralmente não vai ter essa normal, eu coloquei mais por conveniência. No fim das contas, a fórmula que você vai acabar usando é essa aqui. Então a área de aço que precisa chegar no apoio é dado por essa fórmula. Além disso, vai ter uma área de aço mínima, porque se esse AS ancorado for muito baixo, não vai estar a favor da segurança. Então a gente precisa de uma área de aço mínima. E essa área de aço mínima, ela depende do diagrama de momento. Vamos lá, primeiro caso. A gente vai ter uma área de aço que vai ter que ser maior que 1/3 da área de aço no meio do vão. Então aqui, que é o ponto crítico da tua viga, onde vai ter o maior momento, você vai ter, sei lá, umas 10 barras de 16. Muitas barras de 16 aqui no meio. Se o apoio, o momento no apoio for 0, ou negativo de valor, momento do apoio menor que metade do momento do vão, então esse aqui vale 15 kN por metro. E aqui vale, sei lá, 5.
5 kN por metro, a gente tem então um momento no apoio menor que metade. Então a gente vai precisar usar uma área de aço maior que 1/3 da área do vão. Então se aqui a gente tinha 9 barras de 16, aqui a gente vai precisar de pelo menos 3 barras de 16. Tranquilo? Caso 2. A gente vai ter uma área de aço mínima, maior que 1/4 da área de aço no meio do vão, se for negativo o momento no apoio, com um valor maior que metade do momento no vão. Então, se aqui for 15 e aqui for 10 kN por metro, a gente pode usar uma área de aço mínima de 1/4 da área que tiver aqui. Então, se aqui tiver 9 φ de 16, aqui a gente vai ter que usar pelo menos 3 φ de 16. Beleza? No caso seria 2,5, sei lá, 2 φ de 16, só que não tem como você botar 2 barras e meia, então você coloca 3, né? Mas acho que ficou claro o que está acontecendo aqui. Porque esse momento negativo, ele meio que ajuda a ancorar, entende? Porque ele meio que faz a força contrária a esse momento que está tentando puxar a barra, certo? Não vou tentar entrar muito a fundo, senão vai confundir vocês, mas eu acredito que tenha ficado claro essa área de aço mínima. Agora que a gente tem a área de aço ancorada, que a gente precisa que esteja no apoio para ser ancorada, a gente pode otimizar o LB necessário. Então o LB necessário, ele vai ser, o que a gente tinha, né? Que ele era igual a α1, que depende do gancho, vezes o LB, que é o comprimento básico de ancoragem, vezes a área de aço calculada, que é quanto precisa, a área de aço efetiva, que é quanto a gente realmente tem, que é maior que o LB mínimo. E agora o que a gente tem? A gente tem que o LB necessário é igual a α1 vezes LB, vezes a área de aço ancorada, que é o quanto de aço que a gente precisa que esteja no apoio, vezes a área de aço efetiva. Isso, pelo menos na minha visão, aqui faz muito sentido. Porque a gente está trabalhando no apoio, a gente não quer saber quanto que você realmente tem aqui no meio, a gente quer saber o quanto você tem na ponta, certo? E aí, o LB agora ele tem um novo valor mínimo, que é igual a R mais 5,5 vezes o diâmetro da barra. Sendo esse R, se eu não me engano, é o raio da dobra da barra, quando você faz aquele gancho, ou 6 centímetros, beleza? Ó, novamente aqui sobre os ganchos, né? Vamos entrar um pouco a fundo para entender qual que é o comprimento que a gente vai usar, quando ele for necessário, enfim. Ele pode ser semicircular, com um comprimento mínimo de 2 φ. Então, se você está usando uma barra de 10 milímetros, né? Um diâmetro de 10 milímetros, o comprimento aqui vai ter que ser 2 centímetros, no mínimo. Com ângulo de 45, a gente tem que colocar pelo menos 4 φ. Então, se a barra tem 10 centímetros, esse comprimento aqui tem que ser 4 centímetros. Ou melhor, 10 milímetros tem que ser 4 centímetros. E se a gente fizer o ângulo reto, que geralmente é o mais comum para vigas, né? Pelo menos o que eu vejo nos projetos que eu faço, a gente vai colocar 8 φ. Então, se tem 10 milímetros de diâmetro a barra, a gente coloca 8 centímetros de altura aqui no mínimo, tá? Como a gente conversou anteriormente, a gente vai usar o gancho quando o LB necessário, quando o comprimento que a gente precisa que esteja ancorado for maior que o LB disponível, tá? A gente vai esticar as barras até o LB disponível e a gente vai calcular o novo LB considerando o gancho para ver se passa, tá? E olha só, o que muda naquela equação do LB necessário? Cadê o LB necessário? Aqui. O que muda quando ela tem gancho e quando ela não tem gancho? Quando ela não tem gancho, o alfa vale 1. E quando ela tem o gancho, ela vale 0,7. E olha só o que a gente tem aqui embaixo. Nada mais, nada menos do que exatamente isso. Então, o LB gancho, ele é igual a 0,7 vezes o LB, vezes a área de aço ancorada, vezes a área de aço efetiva, com o LB do gancho maior que R mais 5,5 vezes o diâmetro da barra, ou 6 centímetros. E agora eu vou passar para vocês, eu acho que era a coisa que mais me confundia na graduação, e eu espero muito que vocês entendam. Vamos supor que
novamente, o LB disponível seja, sei lá, 40 centímetros. Não, 40 é muito grande. 25 centímetros. Beleza, 25 centímetros. E vamos supor que no LB gancho, quando você calculou, você viu que vai precisar de gancho, deu 19 centímetros. O que você faz com essa barra? Você não vai esticar ela 19 centímetros e fazer um gancho. Não, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Você vai pegar essa barra, passa do 19 até o 25 e faz a dobra. Por quê? O que o LB gancho está falando? Cara, se a barra com gancho tiver maior que 19 centímetros, está ok, tá? Se tivesse dado, por exemplo, 30 ao invés de 19, essa solução que você adotou não está certa, não vai funcionar. Você não vai poder esticar até o final e fazer um gancho. Como deu menor, que 25 deu 19, você vai com ela até o final, faz o gancho e corre pro abraço, acabou, entendeu? Então, não vá até 19, não vá só até 19, vai até o final e faz o gancho, beleza? Se o LB do gancho for menor que o LB disponível, ok, então problema resolvido. Só que você desenha a barra até o final e faz o gancho. Só que, se o LB do gancho ainda for maior que o LB disponível, aí a gente vai ter que aumentar a área de aço que chega no apoio. A gente vai ter que manipular a equação para que a gente consiga fazer o LB gancho se tornar menor que o LB disponível. Vamos para a prática de como vai funcionar isso. Então, vamos pegar aqui a equação de cima. Cadê? Essa equação. E o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou pegar o AS efetivo e vou jogar para o outro lado e vou trazer o L gancho para baixo. O que a gente tem? A gente vai ter o AS corrigido, que antes era o AS efetivo, vezes 0,7, porque a gente já vai considerar a barra com gancho para dar uma ajudada, vezes o LB, vezes a área de aço mínima que tem que estar ancorada, dividido pelo LB disponível, que é o comprimento máximo que pode ter. Porque se o LB gancho fosse 25, ok, tá igual ao quanto você tem, tá ok. Então, é o mínimo necessário, é o LB disponível. Fazendo isso, você vai descobrir uma área de aço corrigida e você vai subtrair do quanto da área de aço que você tem efetiva, que é o quanto das barras de aço você tem. Se você tem duas barras de 16, você tem 2 centímetros quadrados, eu não lembro mais. E aí você vai ter a área de grampo, que você vai poder colocar para poder aumentar a área de aço. E olha só, então a gente vai ter a nossa viga aqui, vai ter a barra de aço que vai até o final, vai fazer uma dobra de 8 φ, e aí para aumentar a área de aço e garantir que com o LB disponível vai ser o suficiente, a gente vai colocar os grampinhos, tá? E aí o grampo, ele vai ter um comprimento, primeiro ele vai ter um comprimento de 100 vezes o diâmetro do grampo, e geralmente esse grampo aqui ele pode ser um fio de 8, pode ser um fio de 10, tá? Você vai ver, por exemplo, se a área aqui der 1 centímetro quadrado, você vê quanto que é a área de uma barra de 10 e vê quantos grampos precisa para chegar nesse 1 centímetro quadrado. Se precisar de 2, 3 grampos de 10, você vai colocar 3 grampos de 10. Nesse caso aqui eu coloquei só 2, né? Então, aí colocaria 3 aqui. E ia passar. E aí você finalmente conseguiu fazer a ancoragem das barras no concreto. E por fim, o que eu fiquei devendo para vocês é o cálculo do AL, que vem do cisalhamento e ele é calculado conforme o método de cálculo que você usa para fazer o cisalhamento. Então tem o modelo de cálculo 1 e o modelo de cálculo 2. O modelo de cálculo 1 é dado por essa fórmula e o modelo de cálculo 2 é dado por essa fórmula aqui embaixo. E pessoal, é isso, a aula sobre ancoragem e cisalhamento. Espero que tenham entendido, eu sei que essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas esse tema é realmente um pouco confuso. Se não ficou tão tranquilo, reveja a aula, ou então comente aí o que você não entendeu, que eu posso tentar explicar. E no mais é isso, pessoal. Muito obrigado, deixa o gostei e até mais.